Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então o quadro da agora é uma pessoa que tem uma bursite no ombro direito, ela tem dor, ela tem irritação e ela tem um sono intermitente, picado. Nesse primeiro olhar, o que a gente tem? A gente tem um agravamento de Vata e de Pitta evidente, ok? O problema é que esse nível de agravamento ainda não gerou nenhum impacto na fisiologia suficiente para o médico dizer que ela tem uma patologia com um quadro sindrômico muito definido, certo? É aquela história do seguinte, toma um anti-inflamatório aí e Deus lhe ajude. Então, o que acontece nos dois primeiros estágios de agravamento dos doshas num quadro patológico, enquanto eles ainda não impactaram o sistema fisiológico? Bom, primeiro, cada parte do nosso corpo ela expressa uma parte do nosso corpo psicológico. Então, o ombro é aquilo que consegue articular a nossa ação no longo prazo. Então, a mão é a nossa capacidade de ação, o pé é a nossa capacidade de deslocamento, está no ombro direito e isso está relacionado ao mundo de trabalho dela. A gente tem que ver como essa pessoa está se sentindo capaz de articular a vida dela no mundo profissional, no mundo social, objetivo, no mundo masculino, no mundo Pitta, no mundo dos pais. Tem que fazer uma pesquisa aí nesse setor, num longo prazo. O que é o longo prazo para ela? Para ela pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, não importa. Mas onde é que está esse problema? Sem a gente observar esse aspecto, a gente vai estar só enxugando gelo. A gente vai estar lutando contra a mente dela, e é normalmente a mente da lavada. Ok? Então, um aspecto que é importante é avaliar qual é o fundo psíquico desse lugar. O que ela deixou de fazer por conta dessa dor? O que ela teve que passar a fazer por conta dessa dor? Se ela não está podendo dirigir mais, o que é o problema que trazia a psique dela a dirigir? Se ela está tendo que procurar mais acompanhamento terapêutico, quais são as dificuldades que estavam nesse processo que ela está sendo obrigada pelo corpo dela? O corpo, muitas vezes, é a forma da nossa mente obrigar a gente a dar atenção a algum estresse profundo. Ok? Então, esse é um aspecto assim mais etéreo da coisa. Agora, num aspecto um pouco mais, um pouquinho mais denso, saímos do Mano Maya Kosha e fomos pro Prana Maya Kosha, o fluxo de prana ali não está ok. Como é que a gente faz para nutrir aquele fluxo de prana? Reiki é uma forma, aromaterapia é uma forma, oleação é uma forma. A gente tem que fazer com que os gunas que estejam ali em excesso possam ser readequados. Então, o que ela está sentindo nesse ombro? Tem calor ou tem frio? Então, se não tem nem quente nem frio, provavelmente aquilo dali está num momento estável entre Vata e Pitta. Ok? Então, o que a gente precisa ver? Como é que Vata e Pitta são tratados em conjunto? Qual é o único atributo que é contrário aos dois? O pesado. Certo? Então, como é que a gente dá a sensação de pesado para ela? Põe ela deitada na maca, que seja, e aí procura botar uma bolsa térmica dessas mais pesadas, um pouco mais aquecida no ombro dela. Vê qual é a sensação que ela tem. É uma sensação de conforto? Tira. Põe uma sensação, uma bolsa térmica que não esteja aquecida. Ela se sente melhor ou pior? O calor está dando um efeito? Provavelmente ali tem algum grau de ama. Então, se tem algum grau de ama, um pouco de calor vai ser bom. Ok? Aí, como é que a gente faz para tirar essa sensação de ombro congelado para frente? Principalmente marma. Vai ter que atuar muito nesse marma daqui, esse marma de cá. Sem marma não vai poder dar uma ajuda mais ligeira com ela dentro do Ayurveda. Eventualmente, se a gente perceber que o calor está funcionando, a gente pode experimentar usar aquelas mochas de acupuntura
que isso dá um resultado muito bom no estímulo do Agni, certo? A minha experiência de estimular Agni das pessoas através do marma com moxa de Artemisia tem dado um resultado bem interessante. Bom, e aí você pode pesquisar o óleo essencial que esteja mais relacionado à dor, etc. Se vai ser arnica ou qualquer coisa assim. O que importa é que a gente tem que fazer com que o fluxo de prana que está nutrindo aquela bateria ali volte a circular, certo? Se vai ser com reiki, ou se vai ser com oração, ou se vai ser com o que for, a princípio, tanto faz. O que faz esses caras que fazem cirurgia espiritual fazer o sistema fisiológico funcionar? Eles são pessoas instrumentalizadas a ver o corpo prânico da pessoa e fazem essa cirurgia no corpo prânico para que aquela ama que está grudada ali remova e o prana volte a circular, certo? A prece, o mantra também faz isso. Todas as ferramentas sutis, elas atuam no nosso corpo prânico, inclusive a homeopatia e o ortomolecular, e não exatamente no nosso corpo denso. Por isso que tem algumas coisas que fazem sentido no nosso corpo prânico e não fazem sentido no nosso corpo denso. Por exemplo, a medicina chinesa, ela diz que o lado direito é Yang. Não, ela diz que o lado direito é Yin e o lado esquerdo é Yang. E o Ayurveda diz que o lado direito é Pitta e o lado esquerdo é Kapha. Como é que isso se coaduna? Como é que a gente consegue conciliar essas duas perspectivas? Se você observar, o lado esquerdo do nosso cérebro é Pitta e o lado direito do nosso cérebro é Kapha. Do olho para cima, a gente é mais governado pelo Prana Maya Kosha do que pelo Ana Maya Kosha, em um certo sentido. E no Prana Maya Kosha, as polaridades invertem. Para a gente sustentar o lado Pitta no lado direito do nosso corpo, é porque no lado superior esquerdo tem Pitta ali. O Kapha está do lado direito aqui, então é Kapha aqui, Pitta aqui embaixo. Pitta aqui, Kapha aqui embaixo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, essas polaridades entre o mundo prânico, entre o corpo prânico e o corpo denso, fazem com que algumas coisas façam muito sentido num nível mais sutil e num nível mais denso não façam. Por isso que a acupuntura funciona e por isso que a marmaterapia funciona. A marmaterapia ele é um pouco mais denso do que os meridianos da medicina dos meridianos. Ok? Em um certo sentido, os esrotas do Ayurveda, em um certo grau, e principalmente os nadis, se a gente quer fazer uma transliteração, o conhecimento dos nadis no yoga é equivalente ao conhecimento dos meridianos na medicina tradicional, dos meridianos. Ok? Então, o que a gente precisa fazer para descongelar o ombro dessa pessoa? Cuidar do Manomaya Kosha dela. Falando com ela o que está acontecendo na perspectiva dela de longo prazo, começar a falar da vida profissional dela, como é que ela se relaciona com a sociedade, o que ela está preocupada com o planeta, qualquer coisa que não seja ela e a família. E aí trazer o acompanhamento mais de mantras e de práticas de pranayamas nesse sentido. Uma coisa que ela pode fazer em termos de pranayama para cuidar desse setor, existe essa parte de mudra também é uma parte importante na medicina do yoga. Esse mudra daqui, ele é muito bom para cuidar num nível até a nossa garganta, ok? Então você pode ensinar a respiração Ujjayi para ela, e quando ela inspira, ela traz a consciência de abaixo do umbigo até a garganta, e quando ela expira, da garganta até abaixo do umbigo. E ela fica fazendo esse movimento algumas vezes. Ela testa isso. Ok? Isso é para a galera que pratica a meditação. Não dá para passar uma ferramenta dessa para uma pessoa muito que come muita carne, etc. e tal. Porque não vai ter a sensibilidade ainda disponível para esse tipo de coisa. Um outro mudra que é importante para cuidar dessa região é o mudra Sim. E aí nessa hora você inspira daqui até o topo da cabeça e para os membros
das pontas, e quando volta do membro das pontas por detrás da cabeça até aqui, essa região do Ajna Chakra. Esses conhecimentos dos nadis, eles são meio viajandões para a galera que não pratica isso de uma maneira consistente. Mas o bagulho funciona. Só que talvez seja mais fácil a gente usar o Marma, que é uma terapia do Yoga e do Ayurveda mais densa do que esse conhecimento dos nadis. Ok? E aí, assim, fazendo uma sessão semanal ali, procurando ter um óleo essencial de arnica ou qualquer coisa nesse sentido, procurando ter uma aplicação de moxa, procurando depois disso fazer uma certa oleação, fazer um movimento, ensinar para ela alongamentos que ela precisa fazer, altos cuidados que ela precisa fazer, acompanhado ao cuidado do Manomaya Kosha dela, com esse acompanhamento psicoterapêutico, prática de mantras. Uma pessoa que está com o ombro enrijecido assim, é uma pessoa que está com uma postura mental muito travada, certo? Ela precisa dar uma flexibilizada nas ações, nas posturas, nas demandas delas. Qual é o mantra que a gente pode usar que seja assim, mais suavizante do estado mental? O Gayatri pode ajudar, porque o Gayatri ele te entra em contato com o divino, aquele Om Bhurrbhuva Swaha. Só que o Gayatri, é um mantra mega grande para uma pessoa que não está muito nesse mundo. A gente pode usar um mantra que tenha um aspecto mais doce e também mais de discernimento, que é o Hrim. 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 O som do H está relacionado à noção de espaço. O som do R está relacionado ao som de ação. E o I está relacionado à materialização, mas também em algum grau à doçura. Então, Hrim, ela pode ficar fazendo Hrim, ou então quando você estiver fazendo a marmaterapia nela, ficar usando esse Bija Mantra através do processo, porque isso vai estar organizando a matéria de uma maneira diferente, organizando o prana ao redor da matéria. Ok? Então, assim, a gente tem que ter muito tato em ver quem é que a gente está cuidando. Às vezes vai ser papo mais de falar, você tem que vir aqui fazer massoterapia uma vez por semana para eu cuidar desse marma, que é uma pessoa que está no estado assim, mais de tamas ou de rajas. Ou a pessoa pode estar no estado mais sádico e você passar mudra, pranayama, mantra, etc. Então, depende muito do quanto aquela pessoa vai estar apta àquele tipo de terapêutica. Ok? Muito bem. É isso. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!